Olá a todos, boa noite, good evening. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa primeira oficina de redação para concursos, concurso para professores, né? Que vocês todos se sintam bem-vindos a esse espaço, é muito bom conhecê-los, reencontrá-los, estar com vocês, pessoas que manifestaram interesse de discutir um pouco, né, e compartilhar algumas dicas úteis relacionadas às questões discursivas ou redação, né? Começa a questão com a nomenclatura, né? Hoje em dia, digamos assim, é politicamente incorreto falar de redação, mas no final das contas, quando você tem que fazer um texto discursivo com tema obrigatório, sendo avaliado e que, no final das contas, ele pertence ao universo de um concurso, para mim, ele é uma redação, não é um texto, não é uma poesia, você não pode ir lá escrever o que você quer, né? Então, não gostam, mas é o nome politicamente correto hoje em dia, texto discursivo, ou texto dissertativo, ou redação. E aí eu coloquei o nome redação para fazer os convites, porque talvez seja um nome que ainda no imaginário coletivo as pessoas mais vejam, né? Então, para quem não me conhece, né, acho que daqui, pelo que eu estou vendo, por enquanto, é o Luiz, que não me conhece, então eu sou a Sandra. Eu trabalhei acredito que pelo menos 15 anos na Universidade Cruzeiro do Sul e por uns 3 anos na Universidade Cidade de São Paulo, aqui da capital, como professora no curso de letras, é por isso que eu falei que tem tantos alunos aqui, ex-alunos aqui, então minha formação é em letras português e inglês. Normalmente, durante esse percurso, por grande parte do tempo, eu fiquei na cadeira de língua inglesa, nas disciplinas de língua inglesa, né? Língua, metodologia, prática de ensino, né? Então, boa parte aqui me conheceu nesse universo. Desde no final do ano passado, eu saí da universidade por vontade própria e fizemos um acordo, porque chega aquele momento na vida da gente que a gente fala, chegou, né? Deu. Então, a partir de então, eu estou me dedicando a fazer coisas que eu acredito, e uma das coisas que eu acredito é compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive ao longo desses anos. E eu queria fazer outras coisas também, mas o caminho que se abriu é esse, o caminho continua sendo o caminho do ensino, mas um caminho agora voltado principalmente para a formação de professores, né? Porque acho que todo mundo aqui sabe o quanto é solitária a nossa jornada, né? Parece que depois que você termina, você nem pegou o seu certificado ainda, né? Que você acabou de jogar ali o seu capelo para o alto, automaticamente você está por sua própria conta, né? Então, você não pode errar, você tem que saber tudo, né? Cobranças infinitas em cima de cada um de nós. Então, eu acho que talvez o que eu possa contribuir é com um pouco do que eu vivi e do que eu tenho visto e vivido nesses últimos tempos, né? Então, uma das coisas surgiu o concurso, eu acho que já fiz muitos concursos, graças a Deus eu consegui passar neles, não assumi nenhum, né? Acho que eu fui a pessoa que mais fiz concurso e não assumi nenhum, por razões variadas, em cada situação tinha algo que se interpôs. Mas a partir dessa experiência, a partir da experiência docente, como na formação de professores, eu também trabalhei por um tempo, ou melhor, eu prestei serviços em 2 ocasiões para o INEP, para a elaboração de questões e revisão de questões de ENAD, e também participei de formação para
corretor das questões do Enem, e aí você vai conhecendo as coisas pelo backstage, né? Por trás ali, pelos fundos, e você vai aprendendo algumas coisas. Então, acho que é um bom momento. A ideia dessa oficina não é ensinar vocês a escreverem. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, as pessoas sabem escrever. Vocês são professores, vocês são formados, já passaram do nível universitário, então não tenho que ensinar ninguém a escrever. Assim, a gente vai, eventualmente, principalmente no próximo encontro, falar um pouco a respeito de escrita, né, de questões relacionadas ao texto escrito, mas eu acho que mais do que isso é tentar ver o que está por trás da produção de questões discursivas para vocês atingirem o que precisa ser feito, né? Então, deixa eu aqui compartilhar com vocês, né? Então, fiz assim a minha pequena apresentação meio doida, né? Meio não muito apresentação, depois eu vou comentando outras coisas, né? Além disso, também trabalhei, antes da universidade, eu trabalhei por 17 anos na área de aviação, numa empresa aérea, trabalhei numa empresa aérea norte-americana, e depois fui para a área de educação, né? A minha formação de especialização, né, em estrito sensu, eu tenho mestrado em linguística, tá? Opa, tem mais uma aqui chegando, que ainda dá para receber aqui. Então, sejam bem-vindos à oficina, só me digam se vai aparecer para vocês bonitinho. Então, a partir de agora que eu começo a mostrar assim, eu não consigo visualizar. Se tiver alguém, por acaso, tentando entrar, aí vocês só me avisem, que aí eu recebo a pessoa, tá? Que eu não consigo mais agora ver quem está ingressando, tá? Então, a gente vai falar as regras, né? É uma oficina, gente, não é curso. Não, obrigada por avisar, Silvana, não é livre, então quem quiser usar o microfone, vocês têm aí, só peço tomarem cuidado com o microfone aberto, porque às vezes você está fazendo alguma outra coisa e o microfone acaba invadindo o áudio aqui, né? Então, dependendo do que você está fazendo, pode ficar chato, né? Então, tomem cuidado com o microfone aberto, quiserem deixar a câmera aberta também, é de acordo com a internet de vocês, e não tem um certo ou um errado, então quem quiser perguntar, ou usa o chat, ou usa o microfone, tá? E a ideia é uma coisa bem troca mesmo, tá? Não estou aqui dando aula, ninguém vai fazer prova, nem vai ganhar prêmio, tá? A ideia é a gente trocar e crescermos juntos, tá? Então, só fiz assim que eu gosto de montar slide, eu acho que fica bonito, né? A gente, enfim, acho que a vida é triste demais, né? Para a gente ficar na sisudez, né? Então, com relação a essa questão, né, eu já falei um pouco das minhas opiniões sobre a nomenclatura, né, redação, discursiva, dissertativa, né? Independente do que seja, acho que o primeiro passo aqui para que grande parte aqui são pessoas que vão prestar o concurso, né, do Estado de São Paulo. Alguns já são professores atuantes, né, são categoria O, outros talvez estejam em outras redes ou em escolas particulares, né? Depois, se vocês quiserem, aí quem ainda não falou para mim em que momento da vida está, se quiserem deixar depois no chat, pode colocar aí só para eu saber, né? E por isso que eu coloquei aqui como primeiros passos, antes de falarmos diretamente das discursivas, falar da necessidade de, antes de qualquer coisa, quem não fez ainda, né, porque estava preocupado com a videoaula, estava preocupado com outras coisas, precisa ler o edital na parte relacionada às questões discursivas, né? Então, eu só trouxe um tópico que é os temas, né? Obrigada, Natácia, por avisar.
né? A Natácia já está colocando ali que é da rede, está na rede particular. É isso mesmo. Com relação aos temas, né? Então, lendo ali, são 2 ou 3 páginas que vão falar especificamente sobre o detalhamento para as discursivas, que serão 2, e eu só destaquei os temas, né? Os temas estão relacionados ao currículo paulista, metodologia e estrutura de ensino, né? Então, eu acho que para quem ainda não... No mundo ideal, seria maravilhoso se você já recebesse antes qual o tema, para você poder pensar a respeito, né? Mas nós não estamos no mundo ideal, nós estamos no mundo real. E nesse mundo real, aqui a gente tem uma informação sobre os possíveis temas, ou seja, dentro do currículo paulista, né? A gente tem ali várias questões, então eu sugeriria para vocês... lógico, você vai ler tudo? Não, não é tudo. Cada um vai ali para a sua área, mas eu acredito que uma parte muito importante do currículo paulista, isso tanto para quem está em exercício quanto para quem não trabalha na rede, é ler a apresentação, as páginas introdutórias do currículo paulista, as páginas gerais, porque ali você tem o desenho de como o currículo paulista foi elaborado, qual a relação dele com a BNCC, você tem ali um vislumbre das propostas metodológicas, que depois para cada área de conteúdo vai ser especificado, você tem a estrutura de ensino, e eu acredito, talvez, um tópico que seja relevante é a estrutura que o Estado de São Paulo desenhou, principalmente para o ensino médio, né? No Fundamental 1 e 2, a estrutura do ensino ela ainda é muito parecida com o que sempre foi, mas no ensino médio a gente tem um desenho muito diferente, né? Um desenho que surge a partir da BNCC, porque o currículo paulista não redescobriu nenhuma roda, ele bebe na fonte da BNCC. Então, aquele modelo, né, interdisciplinar que está ali presente na BNCC, né, toda aquela reorganização, né, e aí você vai falar assim, será que o novo ensino médio, o velho ensino médio, o novo velho ensino médio? Não sei, mas acho que é bom dar uma olhada nessa parte, né, para pensar que talvez temáticas relacionadas à estrutura desse ensino médio ou a própria questão metodológica podem fomentar as discursivas que vocês terão pela frente. Outros tópicos que precisam ser lidos com muita atenção são os fatores que podem zerar ou prejudicar a avaliação das questões discursivas, né? Então, questão de caligrafia, estou falando isso porque eu sou uma pessoa que escreve e tem uma letra horrorosa. A Kelly que está aqui, que é a minha irmã, pode dizer isso, vive me dando bronca, porque a minha letra, às vezes, depois de 10 minutos, eu não sei o que eu escrevi, porque eu escrevo muito rápido, e aí eu olho e falo, não sei mais o que é, não tenho a menor ideia, né? Então, olha lá, viu? A Kelly está confirmando que a minha letra é um horror, era bonita quando eu era pequenininha, agora está muito feia. E a gente não tem hábito mais de escrever. Quem aqui fica escrevendo, né? Só às vezes professor na lousa vai lá colocar, mas você marca coisas específicas, né? Você não está acostumado a fazer redação. A gente escreve pelo celular hoje. A gente escreve no computador, então tem que praticar isso, né? Porque o que lá no edital tem, se eles não entenderem o que está escrito, eles vão desconsiderar o que está escrito ali. Ninguém vai ficar tentando adivinhar, né? Não vão te mandar um e-mail perguntando o que está escrito, né? Simplesmente risca, não entendi, incompleto, né? Então prejudica, né? A letra precisa ser legível, né? A Raquel trabalha com alfabetização, é específico, né? Não tem jeito, né? Tem que escrever com clareza, não precisa ser letra bonita, tem que ser letra legível, né? Tem a questão do tamanho, né, da redação, vocês vão ter 20 linhas para escrever, 18 ou 20, né? Agora estou na dúvida, mas acho que é 20, né? Não pode fugir disso.
fugiu disso, eles não avaliam. Né? Que nem a história da videoaula, mais de 7 minutos os caras não avaliam. Então, se você passa do número de linhas, o que estiver passando é como se não existisse. Né? A questão da cor da caneta, parece besteira isso, gente, mas não é. A gente vê quando você presta concurso, sempre tem lá alguém, quando entra na sala, quando começam a falar, e pergunta, eu só tenho caneta azul, está escrito que é preta, né? Então, até isso. Então, não dê margem para o azar. Né? Verifique com atenção o edital. Tá? Como eles repetem várias vezes, é responsabilidade do candidato essa verificação. Tá? Então, tomem cuidado. Seguindo, né? O que eu coloquei aqui, né? Entenda quem irá te empregar. Né? Então, quem é que vai te empregar ou quem te emprega hoje como um contrato? É o governo do estado. Por que que isso é importante? A gente vai falar outras vezes, mas você tem que entender quem é o seu chefe. A gente parece que como o governo do estado é tão grande, né? São 15 mil vagas, são quase 300 mil inscritos, não sei quantos, né? Não fiz essa estatística. Quantos mil professores já estão na rede? Quantos mil funcionários, né? Então, quando a gente começa a falar em empresas assim grandes, a gente às vezes perde a noção do que é. Eu trabalhei, como eu falei para vocês, numa empresa aérea, trabalhei na Delta Airlines. Na época que eu trabalhei, antes daqueles atentados terroristas de tempo atrás, quando eu entrei na empresa, havia 80 mil funcionários ao redor do mundo. Né? Então, e você tem que, as empresas particulares, elas criam uma identidade, né? Uma identidade empresarial. E na rede pública também existe isso. Né? No público vai se mudando as características a partir do tipo de governo que nós temos, mas ainda existe. Então é importante entender quem é que vai te empregar, porque as discursivas nada mais são do que um modelo por escrito de uma entrevista de emprego. É onde você deixa o outro, né, verificar o que você pensa a respeito de determinados assuntos. Né? Então, a gente não fala tudo o que realmente acredita. A gente fala aquilo que você percebe que se alinha com o seu possível empregador. Né? Não é o momento de ser ultra sincero. Não é ser falso, não é ser mentiroso, né? Porque eu também acredito que não dá para você querer trabalhar em lugar onde você não se identifica com absolutamente nada, só com salário. O salário pode ser maravilhoso, mas se você não tiver um mínimo de identificação com algo ali dentro, né, que seja com os alunos, que seja com, enfim, alguma coisa, você não consegue permanecer. Então, é necessário você entender quem é esse ente, essa entidade, quem é o seu empregador e o que ele espera de você. E onde é que a gente descobre isso? No currículo paulista. Todas as normativas que trazem ali o que é a educação, o que se considera como educação hoje em dia no estado de São Paulo. Né? Então, a gente não pode dourar a pílula, né? E não pode querer ser, não, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou falar tudo que eu acredito. Tá bom, pode fazer isso, mas saiba que você não vai conquistar a sua vaga, né? Saiba disso, né? Que não é assim, né? Por quê? Porque você está buscando trabalhar, ninguém vai contratar alguém. Se você fosse dono de uma empresa, você ia querer contratar alguém que quer pôr fogo na sua empresa? Não, né? Então, a gente tem que ser esperto, né? Pois bem, aí chegamos, né? Chegamos no dia da prova. Depois desse meu momento super sincero, chegamos na prova. E aí eu vou falar de muitas coisas hoje, que são, talvez, quem já fez curso preparatório para concurso vai falar assim, nossa, nunca vi um curso, ninguém falou assim desse jeito. É porque não estou dando curso preparatório, né? Estou dando umas dicas, algumas sugestões que eu considero que sejam úteis a partir da minha experiência.
E a minha experiência diz que antes de começar a fazer a prova, quando você recebe a prova, a minha experiência diz que você deve começar pelas questões discursivas. E você fala, mas não, eu tenho as questões, eu sou melhor nas questões específicas, eu quero começar por essas, não, eu quero começar pelas de legislação, porque são as mais chatas, eu quero começar pelas de conhecimentos gerais, porque é melhor para mim, enfim, né? Diminui a chance de parafrasear o conteúdo da prova. Então, né, Silvana, a gente, assim, tem vários olhares, né? Por que que eu digo sempre que em todas as... E aí a minha opinião, né? De começar pelas discursivas. Normalmente, meninas, que vocês que vão fazer, quantas questões vocês vão ter que fazer? Agora eu não peguei esse dado. Qual o número de questões, o total de questões de múltipla escolha que vocês têm que realizar nessa prova do dia 6? Se eu não me engano, são 30 questões. 30, elas são as geral total ou são as específicas que são 30, Luiz? Total, porque assim, são 10 em relação à legislação, né? Toda a parte de BNCC, LDB e 20 específicos. São 30 de legislação, perdão, 20 de legislação e 30, agora eu perdi. São só 30, Não, então, total de questões? são 10 em relação ao conhecimento geral, né? Que aí cai as, as leis, e Uhum. 20 específicas da matéria. Uhum. Então, obrigada, Luiz, pela informação. Por Quando a nada. gente tem, parece pouco, né? E você fala assim, 30 é rápido. Mas quando você começa, geralmente, quando você tem poucas questões, você tem questões muito articuladas, né? Então, quando você começa a fazer as questões de múltipla escolha, você vai se cansando, né? E as questões discursivas, elas exigem um nível de atenção, de detalhamento, que se você estiver cansado, você não consegue realizar. Então, muitas vezes, quando você chega, então, são 30 questões. Se você deixa para fazer essas 30 questões, que então tem uma característica de serem... está aparecendo aqui agora para mim. Não está vindo agora já a notificação. Acho que já foi resolvido o problema aqui. E quando você deixa para fazer as questões discursivas ao final, você já está num nível de estresse, de vontade de ir para casa, dor de cabeça, já pensou, não lembra, ou algo te consumiu muita energia, e você não consegue analisar as questões discursivas como elas precisam ser analisadas. Por isso que muita gente, uma maioria esmagadora, e não só em concursos, em provas de larga escala, como ENAD, Enem, muitos candidatos acabam, às vezes, nem terminando as questões discursivas, não conseguem passar limpo, às vezes, ou fazem pela metade, ou fazem tudo apressadamente. Imagina você fazendo com pressa, num escrito, que você não está acostumado, às vezes, a fazer à mão, e aí tem que entregar. Faz aquela letra horrorosa que aí ninguém entende, né? Então, a minha experiência, né, e aí a minha vivência, eu sempre começo pelas discursivas. Por quê? A partir disso, eu consigo estabelecer um plano de ação para cada uma das questões, quer dizer, eu leio, não significa que eu vou deixar pronto, mas eu leio para saber do que trato, o que é que eu tenho que fazer, né? A respeito do que é a questão discursiva, né? E eu já começo a pensar a respeito. Eu posso, inclusive, não sei se foi nesse sentido que a Silvana colocou, né?
de fazer um uso adequado da própria prova como referência, né? Não no sentido de copiar ou de parafrasear o conteúdo da prova, mas de me apropriar dele, porque a prova é um todo, né? As provas, elas têm um tema, uma temática, uma abordagem comum. Então, eu consigo entender onde a questão discursiva ela se coloca dentro dessa proposta da prova, né? E eu consigo utilizar, inclusive com sabedoria, elementos que às vezes estão presentes ali na prova, que podem me ajudar a responder à questão, né? Ah, tá. Silvana fez um comentário. Obrigada, Silvana, pelo esclarecimento, né? Eu vou ler aqui para quem depois estiver assistindo que não tem acesso ao chat. A Silvana tinha colocado, né, com relação a esse assunto das discursivas, que diminui a chance de parafrasear o conteúdo da prova, é que na prova que eu fiz, né, que a Silvana está acrescentando, havia um alerta sobre não plagiar, parafrasear o conteúdo da prova. Comecei pela discursiva para evitar isso e o cansaço que você mencionou. É isso mesmo. Todas elas, Silvana, elas têm sim esse alerta que você não pode plagiar, parafrasear nem o conteúdo da prova e nem o conteúdo muitas vezes você tem textos de apoio, você tem ali situações que são apresentadas que você deve usar como uma referência, mas não simplesmente utilizar aquilo que está escrito ali, refazendo, né, ou parafraseando aquilo que foi dito, né? É verdade, tem que tomar cuidado. Mas, por outro lado, é bastante importante você entender o conteúdo da prova e, às vezes, dentro de uma das questões, tem algo que te ilumina, que te esclarece sobre algum tópico que está ali na sua discursiva, que eventualmente você não saiba exatamente como é. Eu vou mostrar, falar disso daqui a pouco. Tá? Além disso, começando por esse item, você já consegue gerenciar melhor o seu tempo, né? Então, vocês vão ter o quê? 4 horas, 5 horas para fazer a prova. Você fala, imagina, 30 questões, 2 discursivas, eu faço em 1 hora. Não faz, gente. Se vocês têm 30 questões para resolver, provavelmente vão ser 30 questões muito densas, questões com enunciados grandes, com alternativas que você tem que pensar, não é simplesmente assim, qual o nome do cavalo preto de Napoleão? Não é assim, né? Vai ser algo para você pensar, raciocinar, refletir. Meu primeiro concurso foi do SESI, aqui de São Paulo, de inglês. E eu lembro que também era uma prova com 4 horas e acho que era 40 questões. E muita gente, na hora que viu, falou assim, nossa, só 40 questões, para que 4 horas? E eu vou dizer para vocês, a gente ficou praticamente às 4 horas, porque eram questões que faziam você refletir. Não dava para responder num piscar de olhos. Tinha que pensar, tinha que analisar, tinha que buscar informações, fazer relações. Então, quando você sabe o que te espera nas discursivas, você consegue administrar e organizar melhor esse tempo. Muita gente também tem maus resultados nas questões discursivas porque deixa para fazer no último instante, quando você já está cansado, na última meia hora, 45 minutos, você já está esgotado, aí você abre a parte das discursivas, vê que tem que fazer um monte de coisas e você não está mais com pique para isso. Aí você faz qualquer coisa, tira qualquer nota e não consegue a colocação que você gostaria, né? Então, como eu falei, é uma sugestão, né? Ninguém aqui é obrigado a nada, mas a experiência do que eu já vivi é começar por elas, tá? Pois bem, feito isso, vamos às dicas. Eu separei 3 dicas para vocês e eu tentei fazer assim umas coisas meio piadinha, né? A primeira dica que eu dou para vocês é seja o ou a
CNSAI das discursivas. Todo mundo aqui, acho que vocês são dessa época, né? Do CNSAI, né? Aqueles seriados de investigação criminal. Vários, né? Vários, CNSAI Miami, CNSAI Las Vegas, CNSAI Nova York, CNSAI Rio de Janeiro, sei lá, tem de tudo, né? Então, a gente tem que ser CNSAI das discursivas. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que tudo o que está escrito tem um motivo de ter sido escrito. E vocês vão perceber que tudo que eu vou falar também volta para a questão de comece pelas discursivas. Porque se você está cansado, você não vai conseguir ler tudo que está escrito. E cada vez mais, eu acho que eu vi um modelo de prova, não sei se foi esse que a Silvana fez lá na Bahia, e eu fiquei abismada com o nível de profundidade e a quantidade de itens a se resolver nas questões discursivas lá do estado da Bahia. Fiquei assim realmente impressionada com o nível e com a profundidade dos tópicos que foram solicitados. Se você está cansado, você não consegue fazer isso. Se você está cansado ou com pressa, tá faltando meia hora, os caras já estão anotando ali na lousa que falta meia hora, falta 20 minutos, faltam 15 minutos, começa a contagem regressiva, parece MasterChef, né? Aquela coisa doida, o povo sai jogando panela, né? Arremessando comida, né? Então, não dá certo, né? Para você ser o trabalho de investigação, por isso que eu brinquei com a ideia do CNSAI. Os caras são minuciosos, né? Quando a gente assiste aqueles programas, tudo bem, é uma ficção, mas dá uma ideia da minuciosidade do trabalho. Então, você tem que ler tudo que está ali. Tudo que está ali tem uma razão de estar. Vai te ajudar ou te prejudicar de alguma forma. É a sua atitude que vai definir isso. E precisa se prestar atenção ao que está sendo solicitado, né? Porque normalmente a gente tem ali a apresentação de uma situação, um texto, ou mais de um texto, e ao final, antes do que é que vai ser feito, você tem ali o comando, né? O que é para ser feito. Então, a gente precisa ler com atenção o que está sendo solicitado e não apenas o texto e assim por diante, né? Ali, a Silvana acrescentou aqui, lá foram 3 discursivas, 50 questões para professores e 40 para coordenadores. Eu acho que foi essa prova, Silvana, que eu vi. Eu fiquei impressionada, eu só não trouxe porque como o modelo é muito parecido, né, ou melhor, aqui acho que como a gente tem uma outra abordagem, eu tentei trazer materiais do estado de São Paulo, mas eu fiquei realmente impressionada com o que foi exigido de professores e coordenadores na Bahia, né? E parabéns, viu, pela conquista, porque foi merecida, com certeza foi merecida. Dica 2. Então, a primeira dica, seja um CNSAI, não deixe passar nada, coloca a sua luvinha branca, pega a sua lupa e analise tudo. Segunda dica, seja um professor ou uma professora estrategista. E o que eu quero falar com o ser estrategista? Nós precisamos, após essa observação minuciosa, trazer, né? A observação ela tem que gerar algum tipo de reflexão e de ação, né? E aí eu aponto aqui algumas questões. A primeira, identifique e respeite o gênero ou tipo textual que estão sendo exigidos no comando, né? Então, como eu falei, às vezes você tem ali 1, 2 textos, a descrição de uma situação,
a transcrição de um documento ou de um artigo, enfim, pode ter uma charge, né? Pode ter várias coisas. E aí vem o comando, né? Realize um texto dissertativo, argumentativo, elabore um plano de ensino, elabore uma proposta de projeto. Quer dizer, esses produtos, eles são diferentes, né? Então, se você não entender que o que está sendo solicitado é um texto dissertativo argumentativo, e você não souber o que tem que ter num texto dissertativo argumentativo, você já está com problemas, né? Se você não sabe o que é assim, vou falar de uma coisa que é hipotética, mas se você fala assim, eu não sei como fazer um projeto, né? Eu estava conversando com uma aluna um dia desses, né? E ela estava me falando que ela também é categoria O. Ela falou, professora, na escola onde eu trabalho, todo mundo agora monta plano de aula com o ChatGPT, com a inteligência artificial. Vai lá, coloca lá, eu quero um plano de aula com habilidade XYZ. Aí o negócio monta a aula e é Deus no céu e o ChatGPT na terra, a pessoa pega a aula, manda embora, né? Dá a aula daquele jeito. Eu acho que tem que usar sim, mas você tem que ser analítico, porque a ferramenta erra. Eu tenho feito muitos testes com essas ferramentas de IA e tenho encontrado muitos erros. O bonitinho é aquele educado, né? Se você fala, você não fez direito, você não fez o que eu pedi, ele pede desculpas. Mas às vezes faz de novo, faz errado de novo, é que nem criança, né? Porque está aprendendo com a gente. Então, a gente precisa, às vezes, relembrar algumas coisas, né? Não estou falando de coisas absurdas, né? Falar, eu nunca usei, não sei usar isso daí, tá? Deveria aprender, porque a gente precisa aprender a usar as coisas que são úteis, é ferramenta para a gente. Ele não nos substitui, ele só vai nos substituir na medida em que a gente deixar, né? Então, é importante, voltando aqui, né? Saber utilizar e entender que se você pediu para o ChatGPT montar todos os seus planos de aula nos últimos 6 meses, e agora você já não sabe mais como é que faz isso, sugiro que você pegue os planos de aula que ele montou e analise e verifique qual a estrutura, porque é isso que talvez você tenha que fazer. E aí você não vai poder pedir ajuda para ele, né? Outra coisa que exige estratégia, né? É observar e utilizar as palavras-chave. O que é isso? Como eu falei antes, vocês vão ter provavelmente um enunciado introdutório ou questões de apoio, textos de apoio, eles usam nomenclaturas muito diferentes em cada avaliação, em cada prova de concurso, que trazem ali um repertório de informações, como a Silvana comentou agora há pouco. Não é para copiar, mas é para observar e fazer uso no seu texto autoral dessas palavras-chave, porque um critério de avaliação que muitas bancas usam para verificar, para avaliar as avaliações discursivas, é se o candidato usa as palavras-chave, eles não chamam de palavra-chave, mas se eles usam alguns temas presentes ali naquele material de apoio. Então, se, por exemplo, você tem que escrever a respeito, sim, são conceitos, muitas vezes são, por exemplo, numa proposta pedagógica que envolva educação colaborativa, que envolva a discussão a respeito do preconceito, de gênero. Então, as palavras gênero, preconceito, colaboração, têm que estar presentes, ou os seus sinônimos. Então, que identificam que você entendeu, né? Que você está falando a mesma linguagem
do texto de apoio ou daquilo que foi solicitado, né? Então, é importante, por isso que precisa ler tudo. Aquilo que está ali tem um motivo de estar ali, né? E é importante, é lógico que a gente não vai ter tempo, vocês não vão ter tempo de fazer um plano de texto como deveria ser, mas um rascunho, né? Por isso que eu coloquei ali, elabore um plano de texto, faça rascunhos, né? Normalmente você tem um material, um espaço para rascunhar. E é importante elaborar esse plano, dizer assim, eu vou começar falando a respeito disso, depois eu vou falar sobre isso, depois sobre outra coisa, e vou terminar assim. Né? Para você não se perder, né? Eu fiz até uma enquete no grupo, né? Alguns participaram, sobre o que causava mais dificuldades, né? Na hora de montar as questões discursivas, e muitos comentaram que eu tinha dado como opção, né? A questão de se perder, né? E é realmente uma das questões mais problemáticas, né? A gente começa a escrever, vão surgindo ideias, e de repente você está indo por um outro caminho, né? E isso prejudica o texto, porque a discursiva, cada uma delas tem que ser uma unidade, com começo, meio e fim, tá? Então, você não pode começar falando uma coisa, no segundo parágrafo passar por uma outra que não tenha nada a ver, e terminar com uma terceira ideia que não foi apresentada nem no começo nem no meio, né? E a gente só consegue perceber o que vai fazer quando você esquematiza. Então, um plano de texto ou rascunho, ele pode ser um esquema do que você quer escrever, né? Então, onde você quer chegar? Que argumentos você vai usar? Né? Então, ele serve para isso, certo? E aí, né? Seguindo, se tem alguma pergunta, comentário que vocês queiram fazer? Algum apontamento? Porque senão a gente vai fazer um exercício. Ai, que legal! Não falei, né, que ia ter exercício. Vou fazer um teste, a gente vai tentar. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse endereço aqui no chat, que eu não sei se vocês conseguem. Dá para clicar aqui, né? Eu consigo clicar, peraí. Acho que dá para fazer isso, né? Vamos só ver se ele vai lá pro. Só um minutinho, gente. Eu vou parar de compartilhar aqui, que aí eu consigo manusear aqui de outro jeito, né? Ó, eu vou colocar o endereço do Padlet. Vamos ver se funciona. Porque é oficina, né? Oficina, até onde eu entendo, é prática. Então, a gente vai brincar um pouco agora, tá? Vou deixar aqui, ó, o endereço do Padlet no chat. Então, quem está aqui pode participar. Quem não está aqui não vai participar agora, pode participar depois, né? Então, o que é que vai acontecer, tá? Deixa eu... Depois, cliquem aqui, quem puder, já clica no endereço do Padlet e vê se aparece para vocês já um muro, né? Que eu deixei o Padlet lá, que é mais divertido, né, do que ficar... Deixa eu voltar aqui para a apresentação, que a gente vai fazer o seguinte. Obrigada, Silvana. Então, está funcionando. Tem um muro ali que você pode depois acrescentar ali o seu comentário. Não é nada complicado, tá? Então, voltando aqui, o que vai ser o exercício 1? A partir do que a gente conversou até agora, né? Acho que está aparecendo aqui para vocês, voltou, né? Eu transcrevi aqui, copiei uma questão discursiva. Reparem que em 2013, essa daqui foi a última grande prova do Estado para professores, né? Do Estado de São Paulo para professores. Eu acho que eu peguei uma prova que é de história, mas a gente percebe que as questões dissertativas ou discursivas, na época eles chamaram de dissertativa,
elas são gerais, né? Não são específicas de área, né? Então, dá para a gente brincar, tá? Vocês têm aqui, a gente tem... Vamos ler juntos, né? Então, para facilitar a vida. Em uma escola de ensino fundamental, 2 grupos de professores apresentam posicionamentos diferentes na execução de seus projetos de trabalho. O grupo A, ao iniciar o trabalho com um conceito ou ideia importante no processo ensino-aprendizagem de sua área de conhecimento, aplica um exercício diagnóstico para levantar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao conceito e ideia que será trabalhado. Deixa eu só admitir aqui quem está, que acho que caíram. Só um minutinho, pronto. Continuar aqui, né? Conceito e ideia que será trabalhado. Interpreta os resultados do exercício, planeja intervenções de acordo com as necessidades dos alunos, com o grau de construção conceitual dos diferentes grupos, os diferentes raciocínios, os tipos de erros e outras, bem como intervenções gerais, como exposições, projetos de trabalhos, exercício para aprofundar a construção conceitual, exercícios avaliativos e outros procedimentos necessários. O grupo B, ao iniciar o trabalho com um conceito e ideia importante no processo ensino-aprendizagem de sua área do conhecimento, declara para a classe que vai trabalhar considerando o ano escolar em que os alunos se encontram, independente do que já deveriam ter estudado sobre o assunto. Expõe o assunto, solicita que abram o livro didático e leiam o capítulo X e respondam aos exercícios do livro. Informa que dará uma prova sobre o tema. Após a correção da prova, não volta a trabalhar os conceitos e ideias porque já está ensinando outros conteúdos e não pode voltar para novas intervenções. Então, tudo isso até aqui é o descritivo de uma situação. Agora vem o comando. Com base na leitura dessas situações, posicione-se em relação à conduta pedagógica desses professores, comparando a postura dos grupos A e B em relação aos seguintes aspectos: concepção pedagógica, procedimentos didáticos, compromisso com a educação participativa e com a aprendizagem significativa dos alunos, em uma escola que tenha qualidade no ensino e na educação de seus estudantes. E aí, na ocasião, seu texto deve ter no mínimo 10 e no máximo 18 linhas. Qual que é a brincadeira, gente, que eu gostaria de propor a vocês? Então, eu coloquei aí no chat o endereço do Padlet. Eu gostaria que vocês fizessem bem rapidamente, eu vou dar para vocês, 10 minutos, são 19h55 até 20h05, para vocês colocarem lá no Padlet um plano, como é que vocês... gente, se alguém puder colocar... Deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu copiar de novo aqui, que eu acho que você tinha caído, né, Luiz? Obrigada. A Raquel já colocou. Luiz, tá aqui, que acho que você caiu na hora que eu coloquei, né? Então, acessa o Padlet e brinca ali, faz um esqueminha. Como é que vocês... Qual que seria a estrutura? Não precisa escrever, fazer o texto completo, rascunho, nem nada. Mas o que vocês... Que organização vocês dariam para o texto de vocês? Assim, parágrafo 1, vou colocar tal coisa. Parágrafo 2, eu vou falar tal coisa. Né? Assim, bem esquemático, bem simples, só para a gente... perceber as dificuldades, né? A partir do que a gente já conversou. Pode ser? Topam o desafio? Eu vou estar por aqui, tá? Se alguém quiser. Só uma pergunta. Sim. É só para escrever nessas umas 10 linhas, assim, como se fosse um simulado de escrever o texto, ou é só para escrever as palavras-chave que seriam ditas na primeira, na segunda, parágrafo? Isso, monta, Érica, como um plano de texto. Então, assim, no parágrafo 1, eu vou introduzir
Introdução, pensando em tal coisa. Então, assim, para É o que eu cada estou pensando, é parágrafo, só o pensamento. exatamente, para cada parágrafo, você coloca ali um resumo super simples do que você imagina que precisaria ter. Aí, segunda linha, eu vou comparar, eu vou partindo da ideia tal, eu faria tal coisa. Terceiro parágrafo, tá bom? Bem esquemático, bem plano de texto mesmo, para a gente poder comparar e conversar na sequência. Tudo bem? Tudo bem. Qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Só vou fechar a câmera e fechar o microfone, mas eu estou aqui. 8:05, a gente volta, tá?
Oi, desculpa. Tá, obrigada por avisar. Eu estou falando aqui achando que estou arrasando, né? Eu vi que, desculpa pela rapidez também, né? Mas é mais para a gente ter uma sensação. Vou compartilhar aqui algumas respostas. Tá? Aparece como anônimo, então ninguém precisa ficar assim preocupado, tal, que... Tá me ouvindo agora, Érica? Ah, beleza, obrigada. É divertido, depois a gente brinca mais, se vocês quiserem depois preencher aqui o Padlet, né? Você consegue... É só vir aqui, tá vendo onde tem um maisinho aqui, ó? Você vem aqui e abre e escreve. Você pode mudar a cor, tal, né? É bem bacaninha, né? Ele é bem simples de usar. Então, vou deixar aberto, vai ficar esse link, se vocês quiserem fazer depois o exercício, tá? Eu acho que é divertido e, né, tem uma carinha diferente, né? Eu poderia fazer usando o chat, mas por que a gente vai usar o chat se pode usar uma coisa mais diferente, né? Então, vamos ver aqui o que... vocês estão vendo, visualizando aqui o Padlet que 4 pessoas colocaram algumas informações, né? Agora acabou de entrar mais um, né? Então, vamos lendo esse que acabou de entrar. Parágrafo 1, uma breve comparação entre os dois projetos. Parágrafo 2, descreveria o mais adequado dentro dos aspectos relacionados, na minha opinião, justificaria a minha escolha, né? Aí, então, essa pessoa colocou inicialmente 3 parágrafos, né? O do lado, deixa eu pegar aqui o marcador, né, para ficar mais fácil, aqui, né? Conceito e ideia. Ao trabalhar o conceito e ideia na sala de aula, iremos diagnosticar as dificuldades dos alunos no assunto abordado, de modo que trará uma visão de como será o conhecimento da sala de aula sobre o assunto. O modo em que o grupo A abordou está inteiramente correto, pois o papel do professor é trabalhar no assunto que não esteja claro ainda para todos, sendo ainda deixando todos os estudantes no mesmo nível de aprendizagem. Para o ensino de qualidade, temos que trabalhar com conceitos e ideias que nos norteamos perante o nível de entendimento da sala. Se preciso trazer novas ferramentas para ajudar no ensino e facilitar o entendimento dos alunos e assim a aula se tornar prazerosa. Aqui o próximo, então a pessoa que fez esse segundo, ela já fez quase que um esquema, né? Um rascunho, pelo que eu entendi, um rascunho do que deveria ser feito, né? O do meio aqui, parágrafo 1, introdução, comparar as concepções pedagógicas dos grupos A e B. Parágrafo 2, desenvolvimento, argumentar sobre os procedimentos didáticos de ambos os grupos. Parágrafo 3, conclusão, finalizar ressaltando a importância do compromisso com a educação participativa e a aprendizagem significativa dos estudantes. O do lado, 3 parágrafos. Parágrafo 1, propor a reflexão sobre o pensar a educação e como essa postura de pensante pode conduzir à prática de ensino. Parágrafo 2, fazer um paralelo entre as formas de trabalho dos grupos A e B, observando as concepções pedagógicas mais tradicionais ou progressistas, por exemplo, as estratégias de ensino e como as estratégias adotadas colaboram ou não para a aprendizagem significativa e a interação entre os alunos. Parágrafo 3, sintetizar a reflexão inicial, apontando o caminho que acredito ser mais benéfico para a turma. O último aqui do lado, que registrou. Parágrafo 1, concepção pedagógica. Parágrafo 2, procedimentos didáticos. Parágrafo 3, compromisso com a educação participativa. Parágrafo 4, aprendizagem significativa. Parágrafo 5, escola comprometida com a qualidade de ensino. Pois bem, né? Queria agradecer, não vou fazer um comentário específico com cada um, porque a gente não vai ter tempo para isso,
Mas eu vou voltar agora para a apresentação. Entrou um outro agora, né? Uma breve apresentação, uma breve comparação. Onde está? Ah, não, está aqui, né? Introdução, percorrer as variedades de metodologias que permearam a educação de forma mais intensa nas últimas décadas. Aí, desenvolvimento, a importância do aprendizado em espiral, os conteúdos, né? Conclusão, a visão da educação. Ok. Eu vou voltar, depois a gente vai voltar a esse Padlet, tá? Vocês podem, inclusive, aqui você consegue, acho que tirar, dá para fazer várias coisas, tá? Vocês podem depois brincar mais aqui, tá? Que eu acho que vai ser divertido. Deixa eu voltar para a apresentação. Deixa eu só voltar para a apresentação certa, né? Para a parte certa aqui. Só um instantinho que a pecinha clicou no lugar errado. Então, vamos lá. Voltando aqui à questão, né? Que a gente usou como referência. Pronto. Acho que agora está aparecendo grande de novo para vocês, né? Como vários de vocês... Primeira coisa, né? Eu acho que as ideias, ninguém deu receita de miojo, mas algumas receitas de discursiva, talvez elas sejam menos próximas do que se espera. Né? Por quê? Voltando aqui, observando... todo mundo entendeu que tem dois grupos, né? A proposta aqui são dois grupos que têm modelos de trabalhos diferentes, né? Grupo A, mais alguém falou de progressista, né? E o grupo B, mais tradicional, né? E aí, o que precisava ser feito? Eu acho que esse daqui é o pulo do gato, que a gente consegue perceber que alguns foram por um caminho que não está errado, não tem certo ou errado, tem adequado ou inadequado ao que foi solicitado. Então, alguns foram por um caminho que se afasta do que foi solicitado, porque o que foi pedido, né, depois de descreverem a situação, a gente tem aqui a situação de orientação do que tem que ser realizado. Com base na leitura das situações, posicione-se em relação à conduta pedagógica desses professores, comparando, vou até marcar de um jeito diferente aqui, pegar umas marcações, umas palavras, lembra que eu falei de palavras-chave, né? Palavras-chave para o que a gente tem que fazer. Posicione-se. Deixa eu mudar a cor aqui, né? Porque esse daqui não está com nada. Para aqui não funciona. Então, eu tenho posicione-se, comparando a postura dos grupos A e B em relação aos seguintes aspectos. E aqui eles já grifaram para a gente as palavras-chave, o que precisa ter no texto discursivo. A concepção pedagógica, os procedimentos didáticos, o compromisso com a educação participativa e com a aprendizagem significativa em relação aos dois grupos, em uma escola que tenha qualidade no ensino e na educação de seus estudantes. Então, aí também tem a ideia de qualidade no ensino e na educação. Bem, nesse modelo, nós teríamos até 18 linhas para fazer tudo isso. Então, você tem que ser cirúrgico, né? Você tem que, como alguns apontaram, no primeiro parágrafo, né? Fazer uma apresentação dessas duas formas de trabalho, né, em relação a vários aspectos. Né? Então, talvez um primeiro parágrafo, ele seja um parágrafo que faça o desenho da situação. Né? Então, qual é a situação? Né? A situação em que existe ali nessa escola grupos de professores que estão trabalhando de modo diferente em relação à concepção pedagógica, procedimentos didáticos, com o compromisso com a educação participativa e a aprendizagem significativa dos alunos, principalmente
Os dois primeiros itens, as concepções pedagógicas e os procedimentos didáticos, eles são opções que as pessoas têm. Então, o grupo A é mais progressista, o grupo B é mais tradicional. Até aí é uma escolha. Mas nos dois outros itens, o compromisso com a educação participativa e a aprendizagem significativa dos alunos, queridos, fiquem atentos, porque isso é muito comum acontecer em provas discursivas de concurso. Aqui você já tem um direcionamento de para onde o seu texto tem que ir. Porque fica claro, observe primeiro, a educação participativa no grupo B não tem. No ensino tradicional não existe participação de fato dos alunos, eles são executores, eles não são elaboradores de nada. E também não existe uma aprendizagem significativa no ensino, nos modelos de um ensino tradicional. Por quê? Se o aluno não participa, isso não faz parte do universo dele, né? Não se torna significativo para ele, né? Ele não sabe para que ele está fazendo isso. Então, o texto, né, na própria elaboração, a formulação do exercício, ele já está direcionando o caminho, né, que alguns de vocês até colocaram, né? Vou apresentar de linhas gerais o que é, depois as concepções pedagógicas, os procedimentos didáticos do grupo 1 e 2, ou A e B, mas aí com relação ao compromisso com a educação participativa e a aprendizagem significativa, automaticamente é como se fosse um outro parágrafo que vai aproximar mais o grupo A, os procedimentos feitos pelo grupo A, do que se espera. Né? Então, talvez um parágrafo final fosse justamente esse, em que você relaciona que, de acordo com os itens que foram apresentados anteriormente, né, que você vai comentaria brevemente, você percebe que, para a proposta de uma aprendizagem significativa e participativa, o modelo de ensino proposto pelo grupo A, ele está mais próximo, ele se alinha melhor, né? Teve gente que comentou falar a respeito das metodologias, história. Repare que isso não está errado, mas foge ao que foi solicitado. Isso, tecnicamente, num concurso, chama-se fuga ao tema. Fuga ao tema acaba zerando a redação, tá? Então, às vezes, você zera ou você fica com uma nota muito baixa, não é porque você escreveu bobagem, escreveu o que não deveria, né? Então, não é para você também fazer um plano de aula, não é para montar uma aula, não é para dizer como seria a melhor aula, mas é para se posicionar em relação a esses itens, comparando, mas é um posicionamento, lembra que a gente falou no começo, que você como se fosse uma entrevista de emprego. Criou-se uma situação-problema, o empregador quer saber como é que você resolve isso, qual que é a sua posição. E de acordo com a sua posição, ele vai dizer se você serve ou não para o emprego, se você serve ou não para trabalhar naquela empresa, se você se alinha ou não às concepções, aos valores, aos conceitos que aquela empresa acredita que sejam os melhores, né? Então, quando a gente fala de posicione-se, não é só dar a sua opinião, é dar a sua opinião dentro desse contexto que foi criado para você, né? E dentro do que você lê ou que você sabe. Então, não é o que você vive na escola. Você fala, mas na escola não é assim que funciona. Eu sei, a gente sabe que não é assim. Mas no concurso você não vai falar da sua realidade, você vai falar do que se espera que você fale, tá? Por isso que às vezes é tão complicado para quem está em exercício conseguir bons resultados em concursos. São professores excelentes, mas que não conseguem separar a sua prática e a sua experiência do que um concurso exige, né? É injusto? Sim, mas essa é a regra do jogo, né? Eles deixaram claro no edital, é ali que você tem que se basear.
certo? Comentários, vocês estão aí ainda? Estão chorando por aí? Seguindo um pouquinho mais, a gente vai já caminhando para o final, né? Deixa eu seguir aqui, só sair desse que trava aqui. Pronto. Aí, para a gente ir para o final, né? E quando eu não entendo bem sobre o assunto, né? Porque aqui era um assunto, esse exercício, eu acho que é um tópico que, apesar de ser complexo, não é grego para ninguém, quer dizer, todo mundo parando um pouco para pensar, não deixando para fazer essa discursiva no final, você está com a cabeça relativamente boa para raciocinar, analisar, ver qual que é o melhor caminho, você não vai ter só 10 minutos, como eu dei para vocês, até um pouquinho menos, né? Mas há situações em que você tem discursivas que não trazem um tópico que é o seu tópico favorito, que você conhece bem. Você vai fazer que nesse bebezinho aí fica chorando, né? Será que adianta? Pedir para sair, né? Falar assim, cansei, não vou mais brincar, né? Não quero brincar disso. Não adianta, né? Você pagou, tá? Investiu tempo, dinheiro, emoções. Não dá para fazer isso, né? Estou mostrando para vocês, a gente não vai fazer esse exercício, vou mostrar para vocês, eu até mostrei hoje para a Érica, dei um spoiler para ela sobre isso daqui, mas a gente falou sobre outra coisa. Essas foram as discursivas do último concurso penúltimo concurso da Prefeitura de São Paulo, 2016. Esse foi o último que eu participei. O último foi agora nesse ano, né? E reparem que aqui eles já chamam de discursivas, né? Lá no estado de São Paulo, 2013, eles chamavam de dissertativas, e colocaram as duas em um único balaio, né? Mas eu queria fazer um comentário, né? Porque isso aconteceu comigo, né? Eu fui fazer essa prova, né? Então, primeiro que eu não gosto de gráfico, né? Eu sou acho que o Luiz é da matemática, né, Luiz? Sim. Eu vejo o gráfico, já me dá um nó no cérebro, eu falo, mas esquece, né? O gráfico não foi o grande problema, né? A questão 1 que envolvia esse gráfico, era uma análise, né, do gráfico, até que eu consegui bem. O problema para mim, foi a questão 2. Vou ler com vocês. Você deverá escrever uma proposta de um projeto de trabalho a ser desenvolvido no ensino fundamental. Você escolhe a série, o componente curricular e o tema. Uhul! Ninguém quer nada melhor que isso, né? Você escolhe o que quiser. Mas tem a sequência. Na elaboração desta proposta, você deverá considerar as principais características de um projeto de trabalho apontadas por Hernandes, 1998. Sua produção será avaliada pela adequação a essas características e pelo percurso metodológico proposto. Quando eu li isso, a primeira eu fiz, beleza, né? Que dava para analisar, depois que eu esfriei a cabeça, entendi o gráfico, né? Li o que precisava fazer, respondi, beleza. Mas na questão 2, o projeto de trabalho, eu entendo, eu sei o que é. Um projeto de trabalho é parecido com um plano de aula, né? Um plano de aulas, porque acaba sendo uma sequência didática, né? Para o ensino fundamental, e podia escolher a série, podia escolher o componente curricular e podia escolher o tema. O problema, para mim, na época, é que eu não tinha a menor ideia do que o tal do Hernandes, 1998, tinha escrito no livro dele, que estava na referência bibliográfica do concurso, mas que eu não li, né? Porque não deu tempo, não estava interessada, não sabia, não tinha o material. E reparem que está em destaque. Você deverá considerar as principais características de um projeto de trabalho apontadas pelo Hernandes. Aí, o que vocês acham que eu fiz? Que nem o bebê chorão aqui, né? Fez beicinho? Deu vontade, né? Fazer beicinho. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode fazer é desistir nunca. Eu não sabia o que era o projeto de trabalho ou quais as características do Hernandes, que o autor apontou no seu livro. Mas eu sabia o que era um projeto didático, uma proposta
de projeto, um plano de aula. O que eu fiz? Eu montei um plano de aula. Foi a melhor nota? Não, não foi a minha melhor nota. Foi lógico que eu pontuei muito melhor na questão 1. Mas eu não vou trazer para vocês, não é para me gabar, mas para mostrar que é possível. Aqui está a classificação final para professor do ensino fundamental 2 e médio, em inglês, em 2016. Eu fiquei em 4º lugar na classificação final, porque eu não entreguei títulos, né? Eu tinha, mas passou o prazo, eu não consegui entregar. E eu queria chamar a atenção para vocês das discursivas, a nota que eu obtive. Deixa eu marcar aqui de outro jeito. 9,91. Né? Teve gente lá, o primeiro classificado, conseguiu 100, né? Nota máxima, parabéns, fico muito feliz. Né? Fiquei em 4º lugar, né? Foi, acho que, a minha melhor classificação num concurso. E 91 pontos de 100 em discursivas, sendo que uma delas eu fiz com o que eu sabia e não com todos os elementos presentes no edital ou na descrição da atividade. O que eu quero dizer com isso? Para a gente poder terminar a nossa conversa de hoje, né? De um modo positivo, né? Esse foi um dos que eu acabei não assumindo, né? É a dica 3. Use a criatividade, tá? Todo professor é criativo por natureza, faz parte da nossa rotina, da nossa dinâmica, a gente tem que se virar nos 30, professor tem que ser palhaço, professor tem que lidar com o inusitado e tem que ser criativo. Isso incita e estimula a nossa criatividade. Então, quando você encontra uma situação como essa, o que você pode fazer? Você pode, e não é parafrasear, não é plagiar, né, como a gente comentou ali no início, né? Mas você pode, às vezes, utilizar outras questões presentes lá no concurso, nos textos da prova, para sanar as suas dúvidas ou para gerar referências. O que vocês acham que eu fiz? Fui folheando a prova e vendo se tinha alguma referência ao tal do Hernandes. Não tinha o suficiente. Por isso que eu tive que escrever um plano de aula. Um projeto, né? Uma proposta de projeto, né? Com a estrutura, eu sabia a estrutura, eu tenho que ter um tema, eu tenho que ter objetivos principal, objetivos secundários, eu tenho que ter a descrição de procedimentos, eu tenho que ter ali um tipo de avaliação. Então, eu fui montando do jeito que eu estava acostumada a fazer, né? E tentei encontrar na prova alguma referência ao Hernandes para saber o que é que a pessoa dizia relacionada a esse projeto, né? Não encontrei, mas às vezes você encontra. Já aconteceu muito comigo em prova, fazendo as de múltipla escolha. Você faz uma, de repente você fica com dúvida, você vai lá 2 ou 3 adiante, tem alguma informação que te ajuda a responder a anterior. Então, se você está ligado o tempo todo, atento, fazendo a prova e estando presente nela, você consegue fazer, não é só com as discursivas, com todo o corpo da prova, né? E uma outra questão relacionada à criatividade, esqueça a realidade da sala de aula, assuma a realidade do concurso. E a gente, às vezes, tem que ser criativo para isso. Você tem que abstrair a realidade, deixá-la de lado, aquilo que eu vejo na sala de aula, aquilo que eu vi, o aluno que eu tenho, nada disso importa para o concurso. O que importa é o exercício de aplicar as teorias, as propostas, o currículo paulista à realidade da prova e não à realidade da sua sala de aula. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar sempre quase passando. Eu tinha um professor que dizia: quem quase faz alguma coisa é um eufemismo para não fazer. Então, se você diz, eu quase passei, ficou faltando um ponto, então você não passou. Eu quase consegui, então você não conseguiu. Né? Então, a gente precisa
para realizar essa atividade, e muito além, reparem que até agora eu não falei hoje de recursos linguísticos, eu falei só de comportamentos e de ações de atitude, né, perante a atividade que vocês têm que realizar. E aí, eu sempre gosto de usar uma citação. Aqui eu vou me citar, né? A dica final por hoje, né? Eu já antecipei isso, né, no decorrer dessa fala. As discursivas são versões escritas de uma entrevista de emprego. Para conquistar seu espaço, demonstre que entende o perfil de valores de seu futuro empregador, tá? Eu não estou dizendo para você mentir, eu não estou dizendo para você fingir, eu estou dizendo que se você tem o objetivo de conquistar seu espaço como professor da rede estadual de São Paulo, você tem que, de algum modo, demonstrar para a rede, a Secretaria Estadual de Educação, que vai estar sendo mediada pela Fundação VUNESP, que você entende os valores que essa rede de ensino apresenta no currículo paulista, nos documentos oficiais, na referência bibliográfica que eles trouxeram para esse concurso. Se você não consegue demonstrar isso, então você não está se alinhando a esse empregador. O que você vai fazer lá? Né? É o peixe fora d'água? Não, se você quer entrar nesse aquário, a gente tem que se adequar àquilo que eles estão solicitando, é a regra do jogo. Não estou dizendo que ela é justa, mas estou dizendo que ela existe. Então, se a gente quer entrar para ganhar, a gente tem que ser estratégico, ser detalhista, ser criativo. Era isso que eu queria trazer para vocês nesse encontro desta noite. Não sei se vocês querem perguntar, comentar, reclamar. Eu vou deixar para a próxima semana a parte de... Eu vou fazer um pupurri mais ou menos nessa pegada. Acho que agora todo mundo que não me conhecia agora ficou conhecendo, soube qual que é a pegada, né? Então, para o próximo encontro, a gente vai fazer um olhar mais voltado para parte gramatical, mas eu não tenho a menor pretensão de, em um encontro de 1h30, ensinar gramática para ninguém, né? Mas comentar a respeito de algumas coisas, principalmente recursos coesivos, né? Aqueles elementos como, portanto, dessa forma, por um lado, finalmente, né? Então, são os elementos, os recursos de coesão que enriquecem o texto, né? Algumas coisas relacionadas à pontuação. Então, a proposta do próximo encontro é nesse viés. Bom? Sim, Cleide? Não estou te ouvindo, Flor. Não estou te escutando. O seu microfone está aberto, mas o seu áudio não está saindo. Tá? Só dá para ver você mexendo os lábios. Aproveitando, queridos, queria fazer um comentário, né? Tá com algum problema. Se você quiser registrar por escrito, o Padlet está aberto, então se vocês quiserem, se alguém quiser, por exemplo, aproveitar o Padlet para colocar a sua proposta de plano, quiser rascunhar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? E eu queria, né, comentar que a última oficina que eu fiz, que foi a de produção de videoaulas, eu pedi uma contribuição, né, porque afinal de contas a gente vive, atualmente estou vivendo, parte dos meus rendimentos acabam sendo dessa forma, mas nessa oficina eu pensei em fazer alguma coisa diferente. Então, eu não é uma oficina paga, né, essa que a gente vai
ter, nem hoje, nem o próximo encontro, então o link vai ser o mesmo, as gravações vão estar abertas, mas se alguém quiser fazer alguma contribuição para essa pessoa que está aqui, para deixá-la mais feliz, né? Vocês fiquem à vontade, as contribuições são voluntárias, né? Na última oficina, o valor que eu cobrei pelas 2 oficinas foi de R$50, mas eu não imagino que ninguém precise pagar isso, tá? Então, se vocês quiserem contribuir com de R$5 a R$50, fiquem à vontade. E se vocês falarem, agora não dá, estou precisando, tá difícil, eu estou me esforçando para passar nesse concurso, eu entendo. Mas vai acontecer do mesmo jeito. Ninguém vai ser barrado na porta porque não deu nenhuma contribuição, tá? Mas o Pix é o meu número de celular, vou colocar aqui no chat. Deixa eu só olhar aqui. Então, se vocês quiserem, vai aparecer como Sandra. Tá? Mas é mais assim, por que eu estou fazendo isso? Primeiro porque, afinal de contas, o que eu estou fazendo com vocês é trabalho. Eu não estou dando uma ajuda. É trabalho, como eu faço com as meninas, né, que são as minhas, tenho algumas alunas de mentoria e de aulas particulares, né? Então, e eu tentei mostrar as minhas credenciais para vocês. Então, não estou falando do que eu acho que funciona, estou falando do que eu sei que funciona. E eu acho que a gente investe, às vezes, em muitas coisas que não trazem, tem muito achismo, né, atualmente nas redes sociais, na internet. O que eu tento oferecer é trabalho de qualidade, quem foi meu aluno sabe disso, né, eu sempre prezei por fazer meu trabalho com ética, com responsabilidade e com conhecimento. Então, se eu não souber, eu falo que eu não sei. Se eu falar assim, vamos pesquisar, porque eu não tenho certeza, né? Mas de algumas coisas, o que eu trouxe para vocês, e eu tentei mostrar isso, é fruto de experiência, de estudo e de conhecimento. Então, se alguém quiser depois conversar comigo e fazer algum tipo de trabalho mais personalizado, também estou disponível para isso, né? E se vocês quiserem, vão ser muito bem-vindos na próxima oficina. Acho que a ideia é ajudá-los mesmo a produzir materiais de qualidade, que vocês façam dissertativas que não simplesmente estejam ali cumprindo um vazio naquela prova, né? Mas que elas... E vocês sabem que a pontuação delas é uma pontuação alta, ela acaba embalando, né, a sua classificação para uma posição melhor. Tá? Então, a minha ideia é essa, eu acho que a minha grande retribuição é saber que todos que estão aqui conquistaram seu espaço, foram bem nas suas questões discursivas, e gostaria muito de manter contato com cada um de vocês. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, quiserem conversar comigo ou no privado ou pelo grupo, fiquem à vontade, tá bom? Não sei se alguém fala demais, o único problema é que eu falo muito, né? Então, perguntas, dúvidas, não está conectando mesmo, Cleide, ele está mostrando um xizinho aqui para mim. Agradeço a participação, então, de todos vocês. Espero encontrá-los na próxima quinta-feira. E antes disso, vamos trocando figurinhas no grupo. Depois eu coloco lá para vocês o link da gravação, caso alguém queira, que caiu, né? Algumas pessoas perderam conexão, quiserem ouvir, ver de novo. Usem o Padlet, entrem em contato. Fico muito feliz de reencontrar todos vocês. Espero que tudo que tenha acontecido aqui, de algum modo, traga alguma luz para aquilo que vocês precisam para conquistar essa oportunidade, tá bom? Beijos, abraços e até a semana que vem. Obrigada. Bom descanso a todos.